Oi, Carla, Oi, boa noite, Alana. Tudo bom? tudo bem? Tá me ouvindo Hoje bem? vamos ter, sim, hoje vamos ter dois Ótimo. sotaques diferentes aqui. Vamos ter o quê? Desculpa. Dois sotaques diferentes. Ah, sim, sim, verdade. Boa noite, Então vamos pessoal. lá. Pessoal, boa noite. Hoje é a nossa segunda noite da nossa semana do autismo, né? Estamos falando desde ontem sobre questões pertinentes ao autismo e hoje vai ser mais uma noite de muito aprendizado, eu tenho certeza. Se alguém que está aqui hoje participou ontem já, deixa um joinha aqui para nós, para a gente saber se esse público é novo ou se já está por dentro da nossa semana, né? E hoje, então, a gente vai dar continuidade com a Carla. Ela é fono. Eu vou deixar que você se apresente melhor, Carla. Para quem não me conhece, então, eu sou a Alana, eu sou fisioterapeuta e também trabalho aqui na equipe do Cefei. Então vamos lá, Carla, vou passar para ti, você pode se apresentar e depois a gente inicia com a nossa noite. Podemos sim. Só um minutinho. Tá cortando para você aí? O áudio tá Só bom para para mim mim. também. Só para mim que corta, meu Deus, Instagram. Tá cortando para ti? É porque sua fala tá bem cortada, entendeu? Eu fiz uma live também, tem umas 2 semanas que a fala da outra pessoa ficou bem, assim, fragmentada, né? Toda cortada. Uhum. Só que as outras pessoas disseram que estava normal, então eu acho que é algum problema, não sei, É, no eu meu. percebi que a tua fala tá cortando um pouquinho, às vezes ela corta um pouquinho para mim aqui. Tá cortando também um pouco, né? É, um Pronto. pouquinho Pessoal, se tá. vocês puderem dar um feedback aí, eu É, agradeço. tá cortando muito aí, pessoal. É, porque eu gosto de perguntar, porque às vezes eu acho que tá só cortando para mim, né? Como foi na outra live, pode ser que as outras pessoas também estejam percebendo isso. Então, se vocês Vamos ver se o puderem, pessoal. É, eu agradeço. Oi, Su! Ah, que tu vieste assistir essa live. Carol Quedas. Que legal. Abraço para todos. O pessoal disse que aqui não. a Para mim também princípio não, não tá tá cortando. perfeito. Pronto, então vamos fazer o seguinte: se cortar tanto a minha fala como a da Alana, aí vocês me avisam, nos avisam, né? Na verdade. Isso Pronto, aí. ótimo. Então vamos lá. Pode Vamos, começar a se apresentar. tranquilo. Bom, pessoal, meu nome é Carla, eu sou fonoaudióloga, sou mestre em educação e educadora parental. Eu trabalho com crianças, né? Mais especificamente, meu público são de crianças, e também com familiares de autistas. Principalmente aqui na internet também, já tenho um trabalho online há um tempo. E será um prazer bater esse papo com você, Alana, com as demais pessoas também que estão aqui nessa noite, para a gente poder tirar algumas dúvidas. Eu acredito que vai ser muito bacana. Então, agradeço o convite mais uma vez. Isso aí, nós que agradecemos a tua participação. Então vamos lá, né? Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante para os profissionais da saúde, né? Para todos os profissionais, independente da profissão, que trabalham com alguma pessoa autista. Eu acho que esse é um dos maiores desafios, né? Que a gente encontra em trabalhar com essa população, que é em relação à comunicação, né? Então a gente vai falar mais sobre como nós podemos nos comunicar de forma adequada, né, com as pessoas com autismo. Então, para começar, eu gostaria que tu falasse um pouquinho, Carla, sobre o que os profissionais precisam saber antes de ter o primeiro contato com esse paciente, tanto em relação a conteúdo técnico, né, quanto ao que eles precisam entender do paciente e de si mesmo como profissional. Se tu puder falar um pouquinho sobre isso para nós. Certo, perfeito. Então, vamos falar sobre comunicação, né, como a Alana já explicou anteriormente. Eu acredito que o primeiro passo, eu aprendi isso realmente na prática, né, na vivência. A gente também se permitir conhecer o outro. Porque quando a gente começa a atender pessoas autistas, eu digo pessoas que podem ser criança, enfim, não importa a faixa etária. Muitas das vezes, no início, a gente já vai com um estereótipo bem formado, né?
já pensa, não, ele é autista, então ele vai fazer tal coisa, ele vai fazer determinada coisa, então você já cria meio que uma ideia, um estereótipo mesmo da pessoa, sem ter esse contato, esse primeiro contato. E a gente faz a entrevista com a família, né, colhe as informações, o histórico da criança, tudo isso é muito importante. Mas a gente também tem que ter em mente que os primeiros contatos, as primeiras sessões, elas ajudam bastante ao longo do tratamento, né? Porque é o momento que você está ali conhecendo a criança, ou vice-versa. Se você atende adolescente, eu digo criança porque ela para mim. Ah, voltou. Voltou, agora voltou Voltou. para mim também. Que deu uma travadinha. Meu marido está ali acompanhando. Isso, considerar o sujeito. Isso, é exatamente por aí que eu começo. Não ir já com uma ideia formada de como é que a criança vai ser, como ela vai se comportar, o que ela vai deixar de fazer, o que ela gosta, o que não gosta. Então, é entender que ali existe uma pessoa que a gente sabe que nenhum autista é igual ao outro, entender quais são as necessidades, quais são as dificuldades para a gente trabalhar na terapia, o que aquela pessoa gosta, o que não gosta, isso é muito importante. E também saber como se aproximar, né? Tem crianças que são bem mais resistentes na hora da interação mesmo. E isso não é uma coisa que eu sempre digo, não é para a gente levar para o pessoal, né? Achar que, porque a criança não gosta de mim, ou então eu sou um péssimo terapeuta, ou um péssimo pai, mãe. Na verdade, isso é uma dificuldade mesmo, uma falta de habilidade social, e que a gente vai lá, como parceiro de comunicação, mediar esse processo e dar esse suporte para a criança, para que ele possa se comunicar, para que ele possa interagir. Eu vejo que muitos pais, eles acabam levando para o pessoal mesmo, achando, porque a criança não gosta de mim, ou porque não gosta de interagir comigo. Às vezes os terapeutas também desanimam um pouco, aí pensam, essa criança é muito difícil. Eu acredito que isso é muito importante. Então eu prezo muito por isso, né? Fazer uma boa entrevista, colher as informações, fazer a avaliação, mas antes de tudo, ter um olhar mais individualizado, né, para o meu paciente. Certo. Travou um pouquinho, eu acho. Não sei se vocês perceberam que tá travando um pouquinho, pessoal. Se tiver muito ruim, vocês vão nos avisando. Eu acho que essa questão da individualidade a gente fala muito, né? A gente sempre fala, porque realmente não tem como não ser assim, né, cara? Porque cada criança, ou enfim, cada pessoa é uma pessoa, né? E cada família é uma família, cada uma vai ter um jeito de comunicar também, né? E isso é muito importante a gente olhar, né? Às vezes o que dá certo para um não dá certo para outro, e a gente precisa ter esse repertório, né, para conseguir trabalhar com essas pessoas, né? Exatamente. E aí a gente sabe que a criança, mais especificamente agora, né, a autista, ela tem um atraso na fala, né? No geral, a criança acaba falando um pouco mais tarde, né? Desenvolvendo a sua fala, às vezes, um pouco mais tarde, né? Me corrija se eu estiver errada. Mas pensando nisso, qual seria a outra forma de comunicação não verbal? Outras, na verdade, né? Outras formas que a gente poderia falar, citar aqui. Pronto. Tá travando um pouquinho no final. Vou pedir para o meu esposo acompanhar, ele está assistindo com o fone. Você entendeu? Me dar um feedback. Entendi. Você perguntou sobre a comunicação não verbal, foi isso? Isso. Pronto. Então, algumas crianças têm o atraso da linguagem, como você falou, mas tem alguns casos que a criança, ela até fala no tempo que é esperado, digamos assim, por volta de 1 ano, entre 1 ano e 1 ano e meio, mas aquela fala que a maior parte dela é colalia, né? Só que muitas vezes os pais não sabem, não entendem, né? Porque é o primeiro filho, às vezes não entendem de desenvolvimento infantil, e eles acabam não percebendo que aquela fala é uma colalia, e também não percebem que aquela fala, muitas vezes, não é com a intenção de se comunicar. É aquela criança que fala, mas ela não se comunica. Né? Ela não procura o outro para pedir, para responder uma pergunta, para fazer uma pergunta, e por aí vai. Então, aí, nesse caso, eu costumo dizer, Alana, que às vezes é mais difícil para os pais perceberem, sabe? Porque eles não percebem o atraso na fala. E, normalmente, a primeira coisa que os pais percebem
e que faz procurar um fono, um fonoterapeuta e o neuropediatra, é essa ausência de fala. É aquele sinal de alerta, né? Que, nossa, meu filho tem 2 anos e não fala ainda, é estranho, eu acredito que já era para ele estar falando e tal. E aí eles realmente sentem essa falta da fala, e aí você tocou no ponto muito importante, né? Que as habilidades não verbais, que também estavam defasadas, mas que os pais não perceberam. A questão do contato visual, que muitas vezes é pobre, não quer dizer que nenhum autista nunca vai olhar. Tem autistas que olham, alguns mais, outros menos, outros têm mais dificuldade, outros menos, mas não é uma regra geral, assim, que nenhum vai olhar. Acredito que com terapia, com muitos estímulos de forma respeitosa, eles vão olhar sim. Então, os pais não percebem esse olhar, a criança prestar atenção, ela apontar para alguma coisa que ela quer. Muitas vezes a criança pega pelo braço, né, puxa, leva até o objeto do interesse, e às vezes levanta a mãozinha para o pai ou a mãe colocar no braço, ou então às vezes fica puxando o braço e fazendo algum sonzinho para que o pai ou a mãe entenda. E é só que os pais às vezes não entendem que a criança já era para estar apontando, já era para estar pedindo com a mãozinha, já era para dar um tchau, mandar um beijo. Essas coisas que muitas vezes passam despercebido, principalmente quando é primeiro filho, né? Atenção compartilhada também. Essa criança não compartilha o interesse, não compartilha o brinquedo, não chama para brincar, não mostra o que está fazendo, o que está desenhando, o que está assistindo. Então, são muitas coisas, como você falou, que são não verbais, que muitas vezes acabam passando despercebido, né? Os pais acabam que não percebem, e aí vai demorando, demorando, e aí quando vem aquele estalo, não está falando. E aí, quando leva na fono para fazer a avaliação no psicólogo, enfim, nos demais terapeutas, aí vai investigar que tem muito mais coisa atrasada e não somente a fala. Por isso que é a importância da gente falar sobre essas habilidades não verbais e que elas perduram, né? Mesmo depois que a gente aprende a falar, a gente continua usando gestos, expressão facial, apontando, Sim, dando tchau. voltou. O Instagram tem dessas coisas. Hã? Como é? Certo, o evento que grava, depois volta. Aí eu fico um pouco tensa, porque as últimas lives que eu fiz no Instagram, deu muito problema no áudio, travou, não consigo salvar, enfim. Aí eu fiquei um pouco chateada com o Instagram, não vou mentir. Hoje tá bem complicado mesmo. Eu acho que é horário de pico, realmente. Mas vamos Que indo. pena. Sim. Travou, voltou. Pronto. Travou, mas voltou. Voltou. Mas espero que vocês tenham conseguido, assim, escutar até o final do raciocínio. Agora tá tudo certo aí? Acredito que sim. Eu só falou que travou, outros colocaram que já voltou. É, Mas assim, deu para concluir o raciocínio, você conseguiu ouvir bem? sim, As sim. pessoas também? Pronto, ótimo. Então, essa questão também é importante para nós, né, como profissionais, é importante a gente estudar um pouco sobre essa comunicação, né, porque muitos pacientes vão chegar para nós ainda, talvez não verbalizando, né, e a gente precisa entender um pouquinho disso. Inclusive, eu sei que na aula, a Carla é professora do nosso curso, né, Carla? Sim, sim. De formação, de intervenção, de avaliação e intervenção no autismo, né? Eu tenho certeza que você tem uma aula que fala sobre isso, né? Mais a fundo, né? Mais aprofundado, já que essa é um assunto que daria outra live, eu acredito, né? Então, Sim, assim, é realmente uma pincelada e a gente precisa se deter um pouquinho a estudar esse assunto mais a fundo, né? Porque é muito comum a gente se deparar com crianças que ainda não verbalizam, né? Mas que se comunicam, né? sim. Isso é muito importante mesmo. E foi bom também você ter tocado nesse assunto, porque no início da live você falou uma coisa que eu acho muito importante que eu esqueci. Que uma estratégia pode servir para um autista e não servir para o outro, né? E isso é muito importante também ter isso em mente. Porque às vezes a gente tenta uma coisa, nós terapeutas tentam uma estratégia e às vezes não dá tão certo assim. E é aquela coisa, a gente muda a nossa forma de intervir, a nossa forma de ensinar, a nossa forma de se conectar. E como você mesmo falou, lá no curso a gente vai poder se aprofundar muito mais,
falar muito mais de estratégias, compartilhar, enfim, experiências, casos. Então, acredito que vai ser bem bacana. Também estou muito contente e empolgada com o curso. Isso aí. Está chegando, né? Está chegando o Tá dia. perto. Depois a Tá gente fala um próximo. pouquinho mais sobre ele, né? Para a gente dar seguimento, então, no nosso conteúdo, tu poderia citar algumas estratégias principais, assim, para esse primeiro contato, estratégias em relação à comunicação, né? Para esse primeiro contato, assim, no primeiro dia o paciente chega para o profissional, algumas estratégias que seriam importantes, né, para a gente adotar, assim, com essas pessoas. Pronto, pronto, vamos lá. Como é que eu faço normalmente? Eu faço a entrevista, eu peço preferência que a criança não vá, para poder dar mais atenção aos pais e tudo mais. E, em um outro momento, a criança vai. A não ser que não tenha realmente com quem deixar a criança, então eles levam a criança. E aí, eu colho as informações, pergunto principalmente o que é que a criança gosta, quais são os interesses dela. Às vezes a criança não gosta tanto de brinquedos, ainda não brinca da forma como a gente considera, né, que é o esperado. Então, aí eu pergunto quais são os desenhos preferidos que a criança assiste, as músicas, se ela gosta de música. E aí, na sessão seguinte, depende muito da criança. Eu gosto, mas isso é uma postura minha, certo? É a forma como eu trabalho. Eu gosto que os pais participem. Tem pais que preferem não participar, ficam muito ansiosos, acabam respondendo pela criança e falam, cara, eu prefiro não participar. E eu super entendo, eu não forço. Só que o que acontece? Nas primeiras sessões, mesmo que os pais não queiram ficar na sala, eu preciso que eles fiquem, até para que a criança ela vá ganhando confiança e se aproximando de mim aos poucos. Então, tem criança que na primeira sessão com a mãe, geralmente a mãe, mas às vezes acontece dos dois irem, né? Então, eu deixo que a mãe brinque com a criança e eu fico mais naquela postura mais espectadora, né? Eu fico mais observando, fazendo algumas anotações, vendo como é que a criança brinca, se ela tem intenção de se comunicar, se ela compartilha a brincadeira com o outro. E aí eu tento me aproximar aos poucos, entrar, por exemplo, a criança está brincando de jogar do carrinho, aqueles carrinhos que você solta, né? E ele vai. Ou então brincando de jogar uma bola. E eu vou lá e peço para que a mãe jogue para mim também. Porque no início a criança às vezes não quer jogar para mim, porque até então eu sou uma estranha para ela, né? Então realmente eu vou bem devagar. Eu também pergunto aos pais se a criança se assusta. Se... eu normalmente não falo alto, só quando eu me empolgo. Mas assim, eu pergunto se o tom de voz que é mais agradável, para a gente também não falar muito alto e a criança ficar, né, incomodada com a voz. Então eu vou fazendo essas modulações da voz e pergunto aos pais o que é que ele gosta, porque aí no dia da sessão eu levo. Por exemplo, se ele gosta de um personagem específico, ela pode levar um livro, ou uma miniatura, ou alguma coisa relacionada àquele personagem. Se ele gosta de água, uma pescaria, enfim. E eu deixo que a mãe interaja com a criança e aos poucos é que eu vou me aproximando. E aí, à medida que a criança vai ganhando essa confiança, vai topando, né, permitindo que eu participe, se a mãe se sentir à vontade de continuar, ela continua. Se não, ela sai e eu chamo só no final da sessão para conversar. Então, é a forma que eu trabalho. No início, a minha preocupação primordial é ganhar a confiança da criança, conseguir me engajar com ela e mostrar que eu estou ali para ser uma parceira, né? Para ser alguém que vai ser legal, que vai ser divertido para mim. Então, eu sigo muito uma outra coisa também, eu vou me aprofundar bastante no curso também, que não dá para a gente falar todas as estratégias aqui, mas assim, a questão de seguir o interesse da criança é uma coisa que eu prezo muito também, como eu falei anteriormente, perguntar aos pais o que a criança gosta, porque eu percebo que é muito mais fácil a gente conseguir engajar com algo que é do interesse dele ou dela, Sim. do que você levar outra coisa nada a ver. Às vezes você até consegue, mas pode ser que dê mais trabalho, né? Então eu prefiro engajar pelo que a criança gosta, né? São formas de chamar a atenção da criança, né? Para que ela esteja, até para que ela esteja mais atenta, né, à situação, né? Uhum. Se ela gosta de música, eu canto as músicas que ela gosta. Eu pergunto quais são as músicas que a criança gosta, então eu canto, faço algumas coreografias mais simples.
até para ver se ela já consegue imitar. Então, eu uso muito da música quando a criança não se incomoda, né? Porque tem pacientes que têm hipersensibilidade auditiva e não gostam que a gente cante, então eu não vou cantar. Então, por isso que eu falei, é muito individualizado, né? A gente vai vendo o que é que cada um gosta e a gente vai fazendo o Exatamente. plano individualizado e pensando nas estratégias também específicas, né, para cada um. Oi, Isso Valdete, um aí. beijo. Bastante Ju, gente aqui hoje, né, pessoal? Bastante tô gente de vendo Santa você. O Felipe Catarina. O também, boa pessoal, noite, Felipe. pessoal de Santa Catarina está em peso aqui. Que legal. Eu também tô vendo muitos Felipe Ah, aqui. O Felipe é autista. Beijo, Felipe. é? Tá Tudo aqui bem, também. Felipe? E aí, então, para a gente seguir, eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre a comunicação alternativa. Eu vejo que ela é algo relativamente novo, né? Muitos profissionais não conhecem, nunca tiveram contato com isso, mas eu também vejo o quanto se tem resultados, né? E resultados muito positivos, né? Facilita muito, né, a vida das pessoas, das famílias, né? Da criança ou do adulto autista e também das famílias, né? Então eu acho que é bem importante a gente pelo menos conhecer um pouquinho sobre isso, né? Sobre esse tema. Com certeza. O que acontece? A gente está em novembro, né? Hoje é dia 18. O mês passado foi o mês da conscientização da comunicação alternativa. E a ideia Uhum. foi justamente criar um mês para você divulgar, falar sobre, né, explicar. Assim como tem o Setembro Amarelo, Outubro Rosa, seria mais ou menos essa ideia, mas para vocês, para conscientizar os pais e alguns profissionais também da importância da comunicação alternativa. Porque o que acontece? Eu observo muito isso. Eu já percebi isso no meu consultório e também com alguns pais que me acompanham e até alunos, né, dos meus cursos também, que tem muito essa crença, assim, a comunicação alternativa é a última da última das últimas opções e a gente só entra quando não tiver mais jeito. E eu percebo muito no discurso Aham. que é como se fosse um sinônimo de fracasso. Tipo, não é que eu desisti, mas é tipo assim, eu já desanimei, eu já me frustrei, acho que ele não vai falar, então eu vou entrar com a comunicação alternativa. Quando, na verdade, a ideia é que seja o oposto. Enquanto que a criança não se comunica Sim, verbalmente, a gente dá a ela uma possibilidade de comunicação, que seria a comunicação alternativa, que pode ser o PECS, que é o mais conhecido, né? Por sistema de sim. troca de imagens, como pode ser um software de comunicação alternativa. Tem o Let Me Talk, que é bem legal. Eu já vi alguns autistas adultos, inclusive, indicando. Baixei no meu celular e gostei. Você consegue colocar as suas fotos, enfim, você consegue deixar mais a sua cara, o aplicativo. Você Uhum. consegue baixar gratuitamente no celular. O nome dele é Let Me Talk. Então, existem várias formas. E o que é que eu observo? Que as pessoas deixam assim, sabe, para a última das últimas, e aí a criança perde a possibilidade de se comunicar. Principalmente, Uhum. não só comunicar coisas que ela quer para pedir coisas, mas em muitos momentos, até uma comunicação eficaz, desculpa, uma comunicação eficaz ajuda na questão das birras, das crises também. Porque, imagine, você está sentindo alguma dor, ou você querer alguma coisa específica, ou alguma emoção, você está triste, está com raiva, e você não conseguir se comunicar porque você ainda não tem repertório verbal para isso, e também muitas vezes nem não verbal. Você ainda não consegue usar gestos, não consegue fazer expressões, não consegue apontar. Então você nem usa o não verbal, nem usa o verbal, nem a comunicação alternativa. Aí realmente é muito difícil. É porque para a gente que fala, parece ser algo tão fácil, né? Tão, nossa, no piloto automático, a gente fala sem Sim, pensar sobre, a gente organiza nossas ideias, obviamente, mas a gente não fica pensando qual é o fonema que eu vou ter que falar agora. E para alguns autistas é muito, muito, muito difícil para eles, por inúmeras questões. Então, eu acredito que é uma possibilidade, sim, válida, e que muitas vezes acontece o seguinte, Alana, os terapeutas querem entrar com a comunicação alternativa e a encontram, esbarram na resistência dos pais. Mas também eu já vi o oposto, dos pais uhum. pensarem na possibilidade, conversarem com a terapeuta e a terapeuta dizer, não, a gente não vai entrar agora, vou esperar mais um pouco. Então,
Eu acredito que tudo tem que ser conversado, né? Um diálogo. A gente tem que fazer o quê? Sentar, dialogar, buscar alinhar as expectativas e pensar sempre no bem daquela pessoa que é a mais interessada, que é o paciente. Então, Eu se acho você que aí é... entra Pode falar, pode falar. Eu acho que aí entra uma questão também de falta de informação, né, Carla? Tanto do profissional quanto da família, que às vezes não sabe exatamente o que, que é a comunicação alternativa, como ela é, para que ela serve, né, como ela é feita. Às vezes eu acho que pode ter esse problema também no meio, né? E aí, por isso que existe uma resistência às vezes, né, por essa falta de informação. Sim. E também entra na questão que às vezes, as pessoas, eu gosto sempre de falar isso, sempre deixo claro, eu não tenho nenhum problema com o PETS, não tenho nada contra o PETS, mas às vezes eu percebo que as pessoas reduzem a comunicação alternativa apenas ao PETS. E aí isso esbarra num problema muito grande, que às vezes o terapeuta que acompanha a criança segue uma linha teórica que não vai do que não dialoga, digamos, com o PECS, por exemplo, que o PECS deriva Sim. da ciência comportamental. Então, às vezes, o terapeuta é interacionista, por exemplo, e ele pode não curtir tanto. Por isso que é importante ter o diálogo, conversar com os pais, explicar o porquê e pensar em outras formas de comunicação, que a gente não pode deixar a criança sem se comunicar, porque está tendo conflito teórico, enfim. Conflitos, eles sempre vão existir. Isso eu já botei na minha cabeça isso aí. Onde tem pessoas, existem conflitos. Então, os conflitos, eles precisam ser encarados, precisam ser conversados, precisam ser resolvidos. Porque quando eles não são resolvidos, alguém sai prejudicado. Nesse caso, quem vai ser o maior prejudicado é o paciente. Então, é conversar. Ah, beleza, eu não quero PECs por isso, isso, isso. Os terapeutas não seguem essa linha, os pais também não querem muito, então vamos pensar em outras possibilidades. Vamos pegar um tablet, vamos colocar algumas imagens no tablet, vamos utilizar um aplicativo, uma traquinha, um Let Me Talk, mas o importante é que essa criança ela se comunique. O Uhum. importante é isso, né? Porque a comunicação ela vai muito além da fala. Eu acredito que Sim. muitas pessoas ficam resistentes à comunicação alternativa porque tem essa ideia de que se comunicar é somente falar. Elas não têm uma noção assim, da comunicação mais geral. Por isso que é importante nessas conversas aqui, os cursos que vocês promovem também, para poder ter esse diálogo e conscientizar também as pessoas, né? Tanto familiares como terapeutas. Eu acho que isso é um trabalho de todos nós, né? Essa conscientização da importância, né? E eu acho que muitas vezes a gente esquece que comunicação não é só fala, né? Até mesmo nós, como profissionais de outras áreas, né? Acabamos, estamos muito acostumados à fala, né? Então, quando vem um paciente para nós que não tem essa verbalização, a gente se pega numa situação ruim também, né? Desconfortável para nós também, né? Verdade. E aí, então, um tema que surgiu também como perguntas e como necessidade dos profissionais, assim, que muitos profissionais da primeira edição do curso entraram em contato com nós, né, falando quais eram as suas necessidades, as suas principais dificuldades em relação a esse público autista, né, e muitos falaram que uma das principais dificuldades é em relação à família, né, e aí sobre diversos aspectos, né, sobre diversos olhares, né, de vários profissionais, né, de várias áreas. Mas falando da comunicação, eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre orientar as famílias em relação a isso, né? Algumas coisas que nós profissionais, que talvez não somos fonoaudiólogos, né? Mas que temos esse papel fundamental também, o que nós podemos falar para a família, né? A importância talvez de encaminhar para um profissional especializado nisso, né? E o que mais a gente pode falar para as famílias? Perfeito. Deu uma travadinha, mas eu acredito que eu consegui entender. Você, na verdade, o que os terapeutas pediram foi um norte nessa parte do que comunicar para a família. Seria isso? Isso, isso. Pronto. Ó, eu vou falar como é que eu trabalho, e isso foi fruto
muitos erros, né? Que a gente, quando se forma, a gente sai muito inexperiente da faculdade, né? A gente sabe a teoria, um pouco da prática, porque viu no estágio, mas é tudo muito novo, né? E a gente fica um pouco perdido. Sim. E tem coisas que, às vezes, não é ensinado. A gente tem que aprender realmente na prática. Eu acredito É. que o primeiro contato com a família é muito importante, não só para você colher as informações, né, fazer as perguntas lá, sua entrevista, mas também para você alinhar as expectativas. Você explicar para o terapeuta como é o seu trabalho. Por exemplo, no meu caso, eu gosto que os pais participem. Não é uma regra, eu não obrigo, mas eu gosto que eles participem. Nem que seja uma vez por mês, ou faltando uns 15 minutos, ou no início, mas eu gosto que eles participem, eu gosto que eles vejam eu fazendo, eu interagindo. Enfim, eu gosto que eles não só escutem as minhas orientações, mas eles também vejam. Já tem pais que não gostam, ficam ansiosos, tem terapeutas que também não gostam, se sentem pressionados. Por isso a importância de ter esse diálogo. Então, no primeiro contato, eu já tenho essa conversa e já explico como é o meu trabalho, certo? Também converso sobre a importância dos pais darem continuidade às terapias em casa. E aí eu Uhum. percebo que alguns familiares que às vezes não têm essa noção ainda, não tem essa percepção do quanto que é importante eles darem continuidade. E às vezes eles ficam um pouco resistentes, acham que não precisa, acreditam que só ir para terapia, para fono, psicólogo, TO, físio, enfim, vai resolver, não precisa dar continuidade. Então eu explico, falo que eu trabalho dessa forma, que eu oriento, que eu peço que dê continuidade, que faça as brincadeiras, as atividades, enfim, que estimulem em casa. Eu percebo, Alana, que alguns pais eles não se sentem confortáveis e eles procuram outra profissional. E eu prefiro que seja assim logo do início, porque a gente já deixa as coisas bem alinhadas no Uhum. começo. Então, e mesmo aqueles pais que não entram nas sessões, eu sempre chamo no final, faltando uns 10, 15 minutos. Minha sessão dura 1 hora, então fico com a criança uns 45, 50. Chamo o pai, a mãe ou os dois. E aí eu explico o que eu fiz, como foi que a criança reagiu, o que deu certo, o que não deu certo, o objetivo que eu trabalhei. Obviamente que a gente compartilha, né, a questão da avaliação, do plano terapêutico, enfim, mas é bom sempre também explicar, assim, se for possível, ao final da sessão. Dizer o que aconteceu, o que é que você conseguiu, e pedir que o pai ou a mãe dê continuidade em casa e que depois te dê um feedback, te dê um retorno. Isso é muito importante. Eu acredito que esse diálogo é importante, essa parceria é importante, para que os pais também eles se sintam mais participativos. Eu percebo que alguns terapeutas, eu não sei exatamente porque eu não estou aqui para julgar, mas que às vezes eles têm uma certa resistência em criar essa parceria. Não sei dizer assim, no meu caso, eu fico feliz quando os pais me perguntam, e aí, como é que foi? Ele participou, ele fez atividade, o que é que você achou? Você conseguiu atingir seu objetivo e tal? Eu gosto disso. Mas infelizmente ainda tem terapeutas que falam, ah, foi bem, deu tudo certo. Mas não falam mais nada além disso. Fala o que é que foi que deu certo, o que é que foi que não deu certo, o que o pai e a mãe podem fazer para dar continuidade. Então, eu acredito que, não sei porquê, como eu falei, deve existir os motivos para isso, não estou aqui para julgar, mas eu acredito que ter essa parceria, essa abertura é muito importante. E você também, enquanto terapeuta, colocar os seus limites, né? No sentido assim, porque eu vejo que também pode ter um pouco de, se eu der essa abertura, se eu for muito assim, a família, digamos, vai abusar, vai falar muito, vai mandar muito vídeo, muita mensagem e tal. Então, eu acredito que tudo deve ser conversado. Você coloca os seus limites, explica, olha, você pode mandar mensagem para mim, você pode de tal hora até tal hora, enfim, você pode mandar alguns vídeos, enfim. Mas assim, tudo isso você tem que fazer os combinados no início. Porque depois que começa, eu percebo que vira uma bola de neve, sabe? Essas coisas, assim, vira uma bola de neve, assim. E aí o terapeuta às vezes fica sobrecarregado porque recebe muitas mensagens, muitos vídeos, muitas dúvidas, sendo que o terapeuta já poderia ter esclarecido muita coisa ao final da sessão, entendeu? Ou até Uhum. mesmo durante a própria Sim. sessão. Está atendendo a criança, olha, preste atenção nisso. Aí a mãe observa, depois no final, fala, tá vendo que, que eu fiz tal e tal coisa, eu fiz tal estratégia, foi por isso e isso. Então, eu acredito que já ameniza também, porque é uma coisa que eu aprendi.
Uma coisa é eu falar, outra coisa é a pessoa ver, ouvir, tudo ao mesmo tempo, né? Porque ela tá lá na sala, ela tá vendo, ela Sim. tá ouvindo, ela tá prestando atenção. É diferente, né? Porque às vezes, no início eu dava as orientações, tanto falando como por escrito, mas parecia que os pais eles ficavam um pouco perdidos, sabe? Eles não sabiam o que fazer. E eu me sentia angustiada, depois eu me sentia sobrecarregada com as mensagens, aquela coisa e tal. Aí foi quando eu decidi, olha, vai entrar e vai ser assim, e vamos ver o que é que vai dar. E deu certo, pelo menos comigo deu certo. Na E verdade, assim, é como você falou, né? Não estamos aqui para julgar, mas se a gente for pensar, os pacientes ficam conosco 1 hora por semana, 2 horas por sim, semana. O restante do tempo eles ficam com a família, né? sim, em E eu vi casa. muitos pais colocando aqui no chat que têm filhos autistas, né? E que não são verbais e que as crianças sofrem, as pessoas, na verdade, né, sofrem com essa dificuldade em fazer com que os outros as entendam. Então, isso é muito complexo e muito importante, né? A gente precisa encontrar formas de entender o que eles estão dizendo, mesmo sem as palavras, né? Para que a gente possa dar uma qualidade de vida melhor, tanto para a criança, principalmente para a criança, e também para a família, para quem convive com aquela pessoa, né? Com certeza. E teve uma Manu, acho que acabei clicando. Pera, só um instantinho. Eu cliquei para sair da live sem querer, desculpa. A Manu colocou aqui sobre a importância do trabalho psicoterapêutico para os pais. Sim, com certeza. Os pais precisam, sim, é uma sobrecarga muito grande, física, mental, muita informação. E eu também diria que os terapeutas também precisam, né? A gente está falando muito aqui de terapia, dos terapeutas. Eu acredito que o que me ajudou muito no meu trabalho do consultório a lidar com a minha sobrecarga, né, emocional, física, foi a minha terapeuta, né, a minha psicóloga. Então, me ajudou e me ajuda muito. Agora, com a pandemia, a gente está fazendo os atendimentos online desde março. Eu não consigo me imaginar sem minha terapia, assim. Tem pessoas que falam assim, vai fazer terapia, como se fosse uma ofensa, né? Para mim, é a melhor coisa É, do mundo. Adoro fazer terapia. é, Adoro minha psicóloga. exatamente, é um trabalho interdisciplinar, né, Sim, entre os profissionais, né? Aí o com André colocou certeza. aqui, não conseguir se comunicar é algo muito difícil e limitador. Exatamente, essa palavra, né, limitador. Às vezes a gente não imagina nós, né, que temos uma comunicação verbal, não temos nem a noção do quanto não conseguir verbalizar é limitador, né, para tudo na nossa vida, para os pequenos detalhes, né? Então, se fazer entender é algo bastante importante, né? Sim, com certeza. Realmente é bem limitante e é angustiador também, né? Angustiante, desculpa, para a pessoa querer comunicar alguma coisa que ela está sentindo, ou até uma emoção que ela está naquele momento sentindo e pedir algo e ela não conseguir. Muitas vezes, Uhum. o autista acaba utilizando do corpo como uma forma de comunicação, né? Às vezes acaba se agredindo, muitas vezes, ou agredindo o outro. A gente sabe que a agressividade não é uma característica do autismo, Uhum. assim, não é um critério diagnóstico, mas em alguns momentos acontece, e um dos motivos, não somente esses são ou vários, mas um dos também é essa dificuldade da comunicação. Você ficar limitado em não conseguir comunicar ao outro, porque a comunicação é uma via, né, de duas vias, se você estiver falando com mais de uma pessoa, mas vamos pensar que nós duas estamos conversando. Então, eu preciso me fazer entender e eu preciso também compreender a sua mensagem. É uma troca. Então, a gente precisa ter, a gente comunica a mensagem da forma mais clara possível para que o outro consiga nos compreender. Porque a partir do momento que a gente fala, quer queira, quer não, as palavras, elas ficam muito à mercê da interpretação do outro. Né? Então, a gente pode ser que algumas coisas se percam aí pelo caminho, algumas falhas na comunicação. Isso é muito comum em casamento, né? Quem é casamento sabe. Quem é casado sabe. Sim, Você fala uma coisa, aí o marido entende outra, ou vice-versa, aí
aí acha que o outro tem que adivinhar o que a gente está pensando, e aí isso já gera uma briga, uma confusão. Isso são falhas na comunicação. Então, para a gente que se Sim. comunica verbalmente já é difícil, imagine para uma pessoa que não utiliza uma comunicação verbal, uma comunicação gestual, uma comunicação alternativa. É muito angustiante tentar se fazer entender e não conseguir. Isso que é importante falar sobre isso. Eu tô vendo muitas Ó, pessoas colocar, muitos pais, né, colocar comentários aqui sobre o quanto é angustiante, né? E aí eu vejo ainda mais a necessidade de nós profissionais que estamos também na linha de frente do tratamento dessas pessoas, né, termos essas informações. Acho que travou, né? Tá, tá me ouvindo, Carla? É, então, assim, eu não sei se você conseguiu ouvir, mas assim, esses relatos, né, de que é ficou angustiante. mudo. Eu não consegui te ver, ficou mudo. Eu não escutei o que você falou. Eu estava comentando que tem muitas pessoas falando aqui sobre o quanto é angustiante, né, os seus filhos não poder se comunicar, né, ou pessoas da família que eles conhecem. E aí eu vejo ainda mais a importância de nós profissionais estarmos preparados, né? É quase que o nosso dever, né, Carla? Estarmos preparados para essa questão de comunicação. E também isso motivou a nossa equipe a construir esse curso, né? Tão interdisciplinar como a gente montou ele, né? Com diversas áreas, porque realmente é nosso dever saber um pouco de cada área, né? Travou de novo, né? Travou de Voltou. novo, né, Carla? É, mas foi na parte que você falou, é nosso dever. O resto estava tudo certinho, bonitinho, não tava nem travando. Então eu falava que é nosso dever como profissionais, né? E isso também motivou a nossa equipe a construir esse curso com diversas áreas, né? Para que a gente saiba um pouco de cada área, porque a gente precisa ser uma fonte de orientação para a família, né? Para que pelo menos a família saiba para onde ir. Então, não vai um profissional, eu da fisioterapia não vou me aprofundar dentro da fono, né? Oi, Voltou. agora tá Voltou. complicado, né? É, Qual foi a porque última tá parte que assim, você ouviu? você falou assim, eu como fisioterapeuta eu não vou me aprofundar na parte da fono. Foi mais ou menos assim. Aí Eu cortou. como fisioterapeuta não tenho que saber detalhes, né, da terapia, da fono, mas eu preciso saber algumas coisas que vão ajudar o meu paciente, né, que vão orientá-lo a buscar um profissional, né, que no primeiro momento a informação às vezes tranquiliza, né? Oi. Mais ou menos assim, deixa eu ver se eu entendi. Você falou assim que você não, enquanto fisioterapeuta, você não vai saber tudo mais aprofundado da área da fono, mas que é seu dever enquanto profissional da saúde também, né, que atende crianças autistas, entender sobre essa parte da comunicação, como ajudar o seu paciente, porque você, por exemplo, você é físio, você não vai aplicar as estratégias, as técnicas específicas da fono. Acredito que foi Isso, assim que você quis dizer. Mas é isso, importante você saber o básico, dialogar com os terapeutas, saber que os outros estão fazendo para que você também possa contribuir nessa parte da comunicação com o seu paciente. Né? Então, exatamente. é a mesma coisa, eu converso com a TO, converso com a físio, o que vocês estão trabalhando? Estou trabalhando tal coisa, habilidade motora, tal. Que legal, o que é que eu posso fazer? Você pode fazer um circuito, e aí ele pode passar por debaixo de alguma coisa, ele pular, enfim. A gente vai conversando e uma contribui com o trabalho da outra, né? Porque aí, como eu falei anteriormente, a criança, né, o paciente só tem a ganhar com isso. Isso é muito importante, ter essa troca. Exatamente. Voltou. Voltou. Chegou uma pergunta aqui para nós, da Alexandra. Isso aí. Ela pergunta o seguinte: pela experiência de vocês, demora mais ou menos quanto tempo para uma criança falar, já em terapia? Já com terapia, no caso?
Isso, já É com terapia. Alexandra, né? O nome dela. Isso. Olha, Uhum. Alexandra, eu costumo dizer que não existe uma idade limite. Por exemplo, se a criança não falar até X idade, normalmente as pessoas falam que é 7 anos. Se a criança não falar até os 7 anos, ela não vai falar mais, certo? Independentemente da idade, que idade a criança tenha, qual idade a criança tenha, é importante que ela se comunique. É importante que vocês, os terapeutas, os familiares, trabalhem a parte não verbal, o contato visual, apontar, a intenção comunicativa, a atenção compartilhada, a imitação, compreensão, são habilidades muito importantes e que precisam ser trabalhadas, porque às vezes os pais ficam muito focados e ansiosos pela fala. E eu entendo, não estou aqui para julgar, eu sempre falo Sim, isso, né? Se meu filho fosse autista e ele não falasse, obviamente que eu ia querer que ele falasse, mamãe, eu te amo. Se eu disser que não, eu estaria mentindo, né? E eu não sim, gosto sim. de falar, não, eu ia querer, obviamente. Mas ao mesmo tempo, por eu ser fono, por eu ter essa percepção e por ter consciência dessas etapas, eu sempre repito, bato nessa tecla, chego até a ser repetitiva. Mas é porque é importante, às vezes a pessoa foca muito só na fala, cereja do bolo, né? E aí esquece das outras camadas que são importantes. Então não existe uma regra. Eu tenho pacientes que começaram a terapia e que com alguns meses, teve uma mãe que colocou com 6 meses, até 4, 6 meses, começaram a falar. Obviamente que no início falam palavrinhas soltas, depois aí aumenta o vocabulário, depois junta em frases, depois já responde perguntas, e aí vai aumentando cada vez mais. Então, eu acredito que, assim, não existe essa idade, tem que falar até tal idade, ou então tem que ser X tempo de terapia. Por isso que é importante conversar com os terapeutas darem esse feedback para os pais, vocês fazerem o trabalho de vocês também, observar se a criança tem uma deficiência auditiva, se ela tem uma apraxia de fala, observar se ela tem alguma deficiência intelectual em algum nível que pode comprometer, que compromete, dependendo do nível, a compreensão. E a linguagem expressiva também, a linguagem compreensiva também é importante, né? Não só expressiva. A gente também precisa compreender, organizar para depois falar. Então, tudo isso a gente precisa analisar. E, enquanto isso, a gente pensa na comunicação alternativa como uma possibilidade. Por isso que o nome é alternativa. Enquanto a criança não se comunica na forma verbal, né? Que é a forma que eu sei e tenho consciência disso que todos gostariam, a gente dá um meio alternativo. Carla, e se a criança já Sim. falar, mas ela fala pouco? Por exemplo, a criança, eu tenho pacientes que, por exemplo, de 3 anos, que eles falam, mas eles ainda falam muito pouco para a idade. Eles têm realmente um atraso muito grande. Muitas vezes os pais demoraram muito para procurar terapia. E aí eles começam a falar algumas palavrinhas na terapia, algumas palavrinhas soltas. Aí você pode entrar também com a comunicação alternativa, nesse caso, como uma via aumentativa, né? Vamos aumentar esse repertório, vamos aumentar o vocabulário dele para que ele aprenda cada vez mais palavras. Então, ela pode entrar, é porque eu acabei esquecendo desse detalhe importante, tanto como forma alternativa, também como uma forma aumentativa, né? Se a criança já falar algumas coisas. Isso é muito importante também. A Karine perguntou se existe uma idade limite para aquisição da fala. Então, Karine, é isso que eu falei. Eu não acredito nessa teoria, certo? De que a criança, se ela não falar até 7 anos, ela não vai falar mais. Eu conheço alguns autistas que falaram com 6, outros com 11, outros com menos, alguns que perderam habilidades e que voltaram a falar depois dos 6. Mas, assim, eu não me apego a isso no sentido assim, então eu vou esperar até 6, 7. Não. Eu começo a intervenção, entro com as estratégias, as técnicas, enfim, comunicação alternativa, o que for. Eu não espero, porque o que é que acontece? O meu medo também é de falar para as pessoas assim, eu não acredito nisso da idade, e as pessoas, então se a fono disse que não tem idade, então eu vou esperar. Mas quando eu digo isso, não é para vocês ficarem numa postura expectante, certo? Eu vou sentar e esperar. Não. O que é que eu posso fazer enquanto isso? Eu posso pensar em formas que ele se comunique enquanto ele não consegue se comunicar da forma que a gente gostaria, né? Que vocês gostariam, que vocês esperam. E lembrando que pode ser, existe uma pequena porcentagem de crianças autistas que não vão falar. Por inúmeros fatores também, que até vou fazer uma live com a Simone, ela está aqui na semana que vem, sobre autismo não verbal. Então, existe sim uma porcentagem de autistas que não vão desenvolver a fala como forma de comunicação.
Mas isso não quer dizer que ele não vai se comunicar, né? A gente não ficar esperando, né? Certo? Enquanto isso, o que é que eu posso fazer? Trabalhar muitas habilidades que vêm antes, habilidades não verbais, entrar com a comunicação alternativa, estimular bastante, fazer um trabalho bacana em parceria com os terapeutas, né? Muita coisa dá para fazer enquanto isso. É, Terapia por nada. pessoal, a gente vai ter que finalizar porque o Instagram vai nos cortar, né? Eita, é mesmo. Ele já está chegando no tempo limite e a gente está travando um pouquinho, né? Hoje, infelizmente, a internet não está colaborando, né, Carla? Agora você está me ouvindo? Tô te ouvindo. Tá cortando um pouquinho, mas tô entendendo. Então, assim, pessoal, a Carla vai estar no nosso próximo curso que vai iniciar agora no dia 27. Ainda temos algumas vagas, né? As vagas são limitadas em função da plataforma que a gente usa, que ela tem um limite, né? Então, quem tem interesse já pode nos mandar uma mensagem hoje, né? Hoje, amanhã, a gente está fazendo essas inscrições. E lá na aula, né, vocês vão poder fazer todas as perguntas, né? Vai ter tempo para responder e não vai travar, né? É Nós verdade. temos um grupo também, então, se fica alguma questão, a gente pode resolver essa questão lá no grupo, pode mandar as perguntas e a gente vai responder todas as perguntas, né? O pessoal tá falando, que pena que já vai acabar, que Ah, pena que mesmo, porque eu bom. acho que daria um Passou assunto para rápido. mais tempo, mais uma hora, né, Carla? Sim. É uma pena que o Instagram não tá. Ele não vai com minha cara. Toda live que eu Não, faço no acho que ele não Instagram, vai ele com a vai. nossa, cara, porque Com que você também é realmente assim. tá. Aconteceu isso mais vezes também, não foi só contigo, né? E agora voltou, né? Bom que a gente conseguiu passar nossa mensagem, falar do curso também, convidar as pessoas, né? Apesar. Teve uma mãe que botou, fica travando na beleza. Essa foi boa, viu? Gostei. É. E eu só queria fazer um convite para o pessoal também, que amanhã nós vamos ter o nosso mais um dia de live, né? Com Fernando, terapeuta ocupacional, né? Vamos falar sobre mais uma área, né? Sobre mais uma profissão, mais uma especialidade, né? Que vai contribuir um pouquinho mais, então tá todo mundo convidado aqui também no Instagram. E muito obrigada, Carla, pela tua disponibilidade, por transmitir tanto conhecimento para nós. Eu que agradeço, Alana. Foi muito bom. Eu gostei bastante da nossa troca, das pessoas também, dos comentários, das perguntas. Infelizmente não dá para responder a todos. Mas enfim. Ó, que Sim, legal. Paty botou, usamos a comunicação aumentativa alternativa e Let Me Talk. Show de bola. Muito que bom. legal. Obrigada, Cami. Obrigada mesmo. Pessoal, muito feliz de ver tantas pessoas aqui que me seguem, que me acompanham. Tem gente do Nordeste, do Rio de Janeiro, do Sul. Do Rio de Foi muito Janeiro, bom. Do Rio de Janeiro, tem outros Rio de Janeiro, Nordeste, eu vi. Sul. Foi muito bom, assim, essa troca é muito importante. E cada vez mais levar informação para os terapeutas, para os familiares, sobre como a comunicação ela é abrangente, né? Para a gente não ficar somente focando na fala e privar o paciente de se comunicar, de poder expressar suas necessidades, suas emoções. Na dúvida, se coloque no lugar do outro, né? Voltou. Mas é isso, Alana, muito obrigada, certo? E como você falou, né, ainda temos poucas vagas, quem ainda não se inscreveu pode garantir sua vaga no curso, né? A gente começa no próximo final de semana, sexta-noite, dia 27. Isso aí. Muito obrigada, então, pessoal, e boa noite para todo mundo. Boa noite, pessoal. Beijos. Tchau. 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 Tchau, pessoal.